Olá, pessoas birulibes da cabeça! Bem-vindos a mais um episódio do VDMC, podcast Vozes da Minha Cabeça. Eu sou Edu Honorato, psicólogo e professor, e hoje eu vou compartilhar com vocês os filmes e seriados que eu assisti no mês de dezembro. Primeiro, eu queria desejar um feliz ano novo para todos. Espero que as festas tenham sido produtivas para descansar, para refletir, para pensar muito, né? Eu tenho ficado um pouquinho afastado, porque eu tô produzindo muito, tô escrevendo muito, escrevendo, é muito artigo, muita orientação, e aí nesses momentos eu dou meio que uma surtada mesmo. Então essa coisa meio Britney, raspei a cabeça, tirei a barba para que, assim, para não perder tempo fazendo barba ou cuidando, assim, eu realmente eu tento canalizar o meu tempo, então por isso que eu sumi um pouquinho, mas continuei produzindo e trabalhando, e agora eu vou compartilhar com vocês coisas que eu assisti no mês de dezembro que são muito interessantes, né. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu sou pós-graduado em produção audiovisual, fiz uma graduação em filmmaking, mas não sou cineasta, e durante 10 anos eu escrevi sobre psicologia e cinema e seriados, então eu gosto muito dessa temática. E aí eu resolvi começar o ano então com esse roteiro sobre, o que que eu posso indicar para vocês. Primeiro filme que eu vou indicar para vocês é esse, chamado Conclave. Ele deve chegar no Brasil lá para o final de janeiro, alguma coisa assim. Ele é um grande concorrente ao Oscar, e a história dele, toda a trama, é muito interessante, porque ela parte do princípio é a história de um cardeal que vai coordenar toda aquela eleição nova do Papa, aquelas coisas, né, de fumaça branca, fumaça preta. O elenco é maravilhoso, né, e aí ele vai retratar todo esse processo de seleção da escolha desse novo Papa. Bom, eu não gosto de religião e são temas que me incomodam, mas essa leitura da religião é muito interessante, porque ele vai mostrar para vocês como é que funciona a psicologia das massas, de manipulação, as grandes redes, as estruturas de poder. E aí, se você pensar na igreja, exatamente como é uma força armada, o exército, como o poder circula ali dentro, você consegue fazer uma relação muito legal com os temas do Freud, né? O Freud trabalhava muito essa questão, porque você vai ver assim, o filme é perfeito. As cenas são muito bonitas, ele está indicado, assim, a vários prêmios e críticas e não sei o que lá. É um dos mais fortes, né. As cenas dos cardeais caminhando, os guarda-chuvas, sabe, a história dentro da igreja. Cara, o final, por favor, quem assistiu já, ou quando você assistir, jamais, jamais faça spoiler desse filme, porque os últimos 10 minutos, sabe quando te dá uma falta de ar, quando cai a ficha, quando você consegue fechar o roteiro. Cara, assistam. Então, assim, primeiro dica então, Conclave, vai lançar na Netflix, é um filme muito bom. Segunda dica, eu assisti a segunda temporada desse seriado, que é um dos meus mais apaixonantes, que se chama Alguém em Algum Lugar, Somebody Somewhere, que tá na HBO. A segunda temporada já lançou. Ah, se você assistiu, ai, gente, eu esqueci agora dos irmãos dos trigêmeos, e que, ai, a gente chorava. Eu vou lembrar e você vai comentar. Aquele que tinha a história dos trigêmeos, que um faleceu, o Randall, a Kate, e toda aquela história que foi um dos maiores dramas que a gente teve, assim, lindíssimos. Ele vai nessa linha, mas numa linha não muito dramática, mas ele vai numa linha de tocar a alma humana. Então, assim, são temas muito profundos. A história é muito simples, é um pessoal do interior, uma pessoa com problemas emocionais, mas ele toca fundamente, assim, nas relações humanas, né, no quão complexa é a nossa sexualidade, o nosso luto, a aceitação, os relacionamentos, os vínculos familiares. Ele vai numa linha de seriados, assim como esse que vou lembrar agora, não vou, ai. Bom, obviamente que vocês perceberam que teve um corte aqui na edição, porque eu tive que pesquisar o nome do seriado, e eu tô falando do seriado This Is Us. Então, assim, esse Alguém em Algum Lugar, ele tem uma coisa muito próxima do This Is Us, e também de um outro seriado que eu gosto de indicar bastante, que é o Ted Lasso, que também tá na Apple Plus. E o Ted Lasso e esse Somewhere, ele tem uma coisa que eu gosto de chamar de efeito Juliette, ou efeito Ted Lasso. O que que eu acho que eu chamo desse efeito Juliette? E aí, assim, de maneira alguma tá sendo pejorativo ou tô falando mal ou criticando, pelo contrário, né. Quando a Juliette surgiu no Big Brother, ela tem uma coisa de um grande fenômeno, porque, assim, as pessoas estavam desacreditadas de que seres humanos poderiam ser pessoas boas na sua essência, sem a sua maldade, malícia, jogo, sabe, aquelas coisas que a gente vem se blindando ao longo dos tempos. Então,
quando a gente percebe que, assim, e isso foi e aí essa é a leitura que eu faço, né, da Juliette no programa, de uma pessoa que todo mundo se estranhou, porque, assim, não é possível que alguém não tenha tanta maldade e malícia nesse mundo perverso que a gente vive hoje. O Ted Lasso também tem isso, porque é um cara que vem no começo a primeira temporada de Ted Lasso eu detestava ele, eu falava assim: "Não é possível, ninguém pode ser tão bom assim", até que vai caindo a ficha. E esse seriado tem essa mesma linha, então se você gosta de entendimento sobre as relações, não tem nada de superprodução, mas ele vai tocar em algum ponto em você e você vai chorar em algum momento. Então, é o Alguém em Algum Lugar na HBO que já tá na segunda temporada. Vocês devem estar escutando Magnolia gritando e latindo, porque Magnolia é uma cachorra histérica. Ai, espera aí. Outro seria aí, assim, gente, desculpa, mas é sábado à noite, eu tô gravando na minha casa tomando um vinho antes de sair pra encontrar com os amigos. Eu sei que, assim, se você estiver vendo esse episódio na segunda-feira de tarde, poxa, tá, queria estar tomando vinho. Deixa pra ver o resto de noite então, quando você puder estar tomando vinho, mas eu não posso me privar, né. Então vamos lá. O próximo seriado é uma série, uma minissi ai! Tá vendo por que que eu não posso fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Espera aí. O outro é uma série chamada Until I Kill You. Que é uma série baseada é uma série curta, né, é só uma temporada, baseada em fatos reais, que vai ser lançada no Prime Video, tá. Ela tem 4 episódios, ela conta a história de uma mulher é uma história verídica de uma mulher chamada Delia, que ela sobreviveu ao relacionamento com um serial killer chamado John Sweeney, que é uma história clássica da Inglaterra, né. Então ela se passa em 1990, como é que ela conhece ele, como ela vai relatando as situações de violência e como principalmente o poder judiciário, né, não acolheu as demandas dela. Esse seriado, essa série, ela é baseada no livro autobiográfico da Delia e explora essa questão das falhas no sistema judiciário, mas também da resiliência dessa mulher, dessa personagem. E aí é interessante que se você estiver trabalhando ou estudando sobre violência, violência contra a mulher, como é que isso era tratado antigamente, a gente sabe que tem todo o histórico de evolução, e ali você consegue ver coisas que hoje não poderiam acontecer. Dá para você também refletir sobre algumas questões do que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, e como é que é para uma pessoa sobreviver, quando ela sai desse processo, quando ela deixa de ser um objeto de ataque de um psicopata, né. Então assim, tem o livro original, é bem interessante e ele traz umas pancadas é bem pesado, mas quando você sabe que ele é baseado numa história real, numa biografia, e você consegue ver a leitura da personagem principal ali, que você vê que tem a mão da autora, o negócio fica bem angustiante, mas é uma produção muito boa e vocês vão continuar escutando Magnolia latindo. Outro filme que é bem interessante, Bagagem de Risco, é um filme de suspense que está disponível na Netflix já desde de dezembro. É um filme curtinho, a classificação é muito simples. Eu não gosto desse tipo de filme, mas sabe aquele filme que você vai assistir no sábado à tarde, porque você não aguenta ver televisão aberta ou porque você não tem mais nada que te interesse, assim, eu vou colocar e aí, assim, dá pra ver com a família, porque é 16 anos, mas é aquela coisa, né, um agente do TSA que ele vai ser chantageado por uma quadrilha que quer passar uma coisa muito aquela coisa de tensão o tempo inteiro em primeira pessoa, é simples, é direto, ele vem assim, você não vai lembrar nem o nome das pessoas depois e muito menos do filme, mas cumpriu o que ele queria, não estava esperando muita coisa não, tá. Outro seriado novo que lançou na Netflix, esse aqui eu acho que lançou agora dia 2 de janeiro, mas ele vai entrar como dezembro. Que falta que você me faz? Primeiro a gente precisa falar do autor, que é o autor dos livros que essa minissérie é baseada, ele se chama-se ele se chama Harlan Coben e ele tem um histórico de seriados e de filmes na Netflix e em outras, produtoras, mas todos eles são muito bons. Então aí, se você pesquisar o nome dele, você vai encontrar outros seriados bons, Não Fale com Estranhos, Safe, tem várias obras dele que foram adaptadas muito bem pra Netflix. Você percebe uma diferença, porque tem uma que eu acho que foi produzida pela Polônia, e você vê que a qualidade da produção não é a mesma, mas o texto original é muito bom. Então, assim, se você gosta dessa é o meu gênero favorito, né, de investigação, e as produções inglesas são muito boas e já tá disponível na Netflix. Vamos lá. Outro seriado que vai chegar, ele estreou nos Estados Unidos agora em 2024, chama-se Matlock. E ele é com a Kathy Bates. Kathy Bates é aquela mulher que ganhou o Oscar fazendo Misery, do Stephen King.
Para quem não conhece Stephen King, que é de uma outra geração, é um grande gênio do terror, e ela foi a ela fez uma interpretação que ela ganhou o Oscar, então, assim, eu fui assistir por causa dela. Se você escutar alguém falando assim: "Ah, esse seriado já aconteceu", não, não aconteceu. Não é uma refilmagem, porque existia um seriado chamado Matlock nos anos 80, 90, e esse seriado se chama Matlock porque ela usa o sobrenome dele para criar uma persona fictícia para poder ter todo o enredo e toda a trama da série. Então, inclusive eles brincam com isso no processo. Mas eu acho que ele vai chegar no Prime ainda, tá bom? A Cat Bates tá fantástica, ela já ganhou um Oscar, né. Ela vai fazer o papel de uma senhora que é vítima do Big Pharma, que cria uma persona. Aí tem um conflito da geração Z com a tecnologia e a sagacidade dela. Cat Bates, ela arrebenta, os episódios são fantásticos, porque você vê, assim, tem um debate muito legal ali que é a maturidade, a metodologia que ela tem, que eu tenho, que os mais jovens têm, o que que a gente pode contribuir, porque não é, é melhor do que o outro, mas as gerações podem se completar por inteligências múltiplas, então a ideia é bem interessante também. Também consegui finalmente assistir Wicked, né, o Wicked vai ser liberado agora em janeiro nas plataformas de streaming, e é uma obra-prima, eu quero ver a segunda parte, assim, já assisti o musical, gosto das músicas, chora, 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 chorei, 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 as cenas bonitas, tem cenas que você sabe que não que não estavam no roteiro, mas foram construídas. Eu já tinha assistido, tem um documentário chamado, acho que Discovering Defining Gravity, alguma coisa assim, é um documentário dos bastidores, eu acho que é na Netflix. Eu assisti antes, então é bem interessante se você puder assistir também, tá? Ah, esse aqui eu preciso até tomar um gole, espera aí. Ainda estou aqui, consegui assistir. Cara, não tem nem o que falar, a história é fantástica, a Fernanda Torres, ela tira o fôlego. Agora, a cena de 6 minutos, eu acho, da Fernanda Montenegro, eu acho que eu não conseguia respirar. Ela não diz uma palavra, e você entende tudo que tá acontecendo ali. Tudo que tá acontecendo, né. Eu acho que pra mim é um filme muito forte, porque a gente trabalha a memória, a nossa resistência, a ditadura, a luta por justiça social, sabe, o quanto isso impacta na gente, a narrativa de uma maneira muito, muito, muito bem construída, muito bonita, eh eh, áudio maravilhoso, ambientação e, assim, eu gosto de ficar observando as cenas, eu quero ver de novo, porque, assim, eu gosto de ficar olhando o carro lá no fundo, pra ver se não tem carro de, sabe, entende, assim, quando eu tô assistindo qualquer filme de qualquer por exemplo, se eu tô assistindo um filme que se passa, eu acho que é Coração Valente que tem um furo desses, que lá no fundo aparece um avião. Porra, se você tá na Escócia no século XVII, não pode passar um Boeing lá no fundo, são erros graves, né. Mas e por isso eu gosto de ficar olhando, eu olho cortina de cenário, eu olho abajur, eu olho se a luz tá acesa numa cena, se tá apagada no outra, e e e eu ainda estou aqui, é perfeito, eu olhava as cenas, poxa, eu sou da geração dos anos 70, então, assim, tem uma fase ali que pega uma vivência que eu tive mesmo como criança. Eu tenho uma crítica em relação ao filme, mas é uma crítica de uma pessoa curiosa assim, isso me incomodou, não digo que é um defeito não, mas talvez seja uma percepção minha, né. O que que acontece no filme? Eu estava tão entretido na história toda, né, da Eunice e tal, 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 que teve um determinado momento que eu senti como se o filme tivesse sido empurrado para terminar mais rápido, sabe? Sabe quando você tá esperando que, assim, se o filme tivesse 3, 4 horas de duração, eu ia estar ali, eu ia continuar chorando. Mas a impressão que eu tenho é que ele não só, sabe, ele vem, 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 aí ele tem uma parte que é essa corrida, e depois vem aquele grande finale, a cereja do bolo com aquela cena final. Mas esse meiozinho aqui, e é aquela parte que aparecem as letras, eu acho que é uma percepção minha, quando eu vejo aquelas letras resumindo o que aconteceu ou fechando a história, isso me dá essa sensação de desconforto. Eu não me incomodaria se ele tivesse mais 45 minutos e 1 hora, porque eu acho que seria, condizente com a emoção que ele estava levantando a gente. Mas é um filme, eu espero muito que a Fernanda ganhe, espero muito que o filme ganhe, mas eu tive um impacto pesado que eu vou falar no final, que é o último desse vídeo, que é um concorrente a esse filme.
Bom, outro seriado que eu assisti também chama-se Black Doves, que é um personagem da Netflix que foi lançado agora em dezembro, que são 6 episódios, é uma coisa bem tranquilinha. Assim, Black Doves, porque são pombas, pretas, mas num sentido de espionagem, e aí eu vou traduzir da seguinte maneira: o seriado podia se chamar Meio Pombo, Meio Bosta, né. "Ah, é um seriado legal, espiã, tcha 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 tcha", tem uma reviravolta, uns plot twist, mas assim, tiver um feriado, você tiver entediado, né, não tiver o que fazer, assiste, mas assim, sabendo que é aquelas coisas de tchu pum, tcha, e pega o telefone e me resgata daqui, uma coisa muito, sabe, Guerra Fria, muito surreal, assim, fraquíssimo, né, mas estava lá, tinha que assistir, já pagou a mensalidade mesmo, né, tem uma coisa de espionagem, aí tem um humor ácido, é uma coisa, sabe, ok, beijo, legal, pronto, acabou. Aqui eu vou até precisar dar um gole para poder pegar coragem para falar desse filme, espera aí. A Verdadeira Dor. E é um filme que foi dirigido e escrito pelo Jesse Eisenberg, que eu acho que é esse ator que faz ele, né, estreou agora no meio de vai estrear agora em janeiro e acho que vai estrear ainda, então eu teria visto. Eh No MUBI, tá, ganhou vários prêmios e, assim, e ele vai ser indicado, porque, assim, a história é muito punk. São 2 primos judeus que viajam até a Polônia para homenagear a avó deles que foi falecida, eles receberam isso de herança. E aí eles começam a visitar vários locais que lembram o Holocausto, alguns campos de concentração, eles vão explorar a sua história, e aí eles começam a enfrentar uma relação de ambivalência, porque eles têm personalidades contrastantes. E aí, assim, para quem é área da saúde mental, vai uma coisa, assim, absurda, né, absurda, porque você consegue pontuar tudo a todo tempo e a todo momento. Você tem cenas, assim, fantásticas, você percebe a cena, para quem é da área da saúde, quando ele começa a puxar o elástico aqui, tem uma cena muito forte que é no albergue, e que há uma virada de cena e o ator principal, que é o Jesse, ele tem uma cena que é merecedora de Oscar. Ali aquele menino se entregou como ator de uma maneira que eu levantei e quase bati palma, porque assim, a cena é linda. E a história é interessante, porque a gente está falando de um par de primos, mas que um deles é nitidamente uma pessoa em sofrimento psicológico, provavelmente com transtorno de personalidade borderline, que não consegue regular suas emoções, sabe. Ele não consegue gerenciar a emoção intensa, ele é ansioso, sabe, ele é espontâneo, mas ele beira uma impulsividade patológica, né. E aí tem que se começa a se questionar o quanto dessa impulsividade, né, essa ideia, né, uma metáfora de que, assim, você consegue esticar a emoção, momentos de conexão e de conflito, ao mesmo tempo que é um conflito que conecta essas 2 pessoas. E muito sobre a coisa da imprudência, da impulsividade, da falta de controle de regulação emocional que esse quadro pode dar, né. O como é importante você ter consciência das suas emoções e trabalhar conceitos de mindfulness, como é que você tolera o desconforto emocional quando você visita, por exemplo, um campo de concentração. É um filme muito, muito forte, sabe, uma dinâmica complexa entre os 2, a dificuldade, habilidades interpessoais totalmente diferentes, de como é que você aceita a mudança. É uma super viagem, história linda, 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 linda. Amei ver esse filme e eu tenho certeza que ele vai ganhar alguma coisa, porque assim, só a interpretação, os cenários, a trilha sonora, o filme é triste de doer. A trilha sonora é toda de música clássica, de peças que falam de tristezas, que quem conhece da música, eu não conheço, talvez faça uma relação inclusive com as temáticas que estão sendo abordadas, mas é uma obra-prima, vale a pena assistir mesmo. E o último, que mais me amedronta agora, é falar sobre Emília Pérez. Emília Pérez é o grande calo no nosso sapato para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Eu comecei a assistir e aí começaram a me falar que ele é um dos grandes concorrentes, dos mais fortes e possíveis contra o nosso filme, né, o nosso Ainda Estou Aqui. E aí eu vou falar dele, né, eu tô torcendo pelo Brasil, tô torcendo pelo nosso filme, mas a gente precisa ser muito honesto com o que que a gente tá competindo, né, se a gente vai competir. Já tô
lá na frente. Mas, Emília é um filme que impacta, porque, assim, ele é um musical que ao mesmo tempo é comédia, ele é criminal, ele é espanhol, mexicano, mas ele também é americano, ele é um musical dramalhão mexicano, que tem umas cenas muito estranhas no meio, que tem uma fotografia linda, lembra um estilo Almodóvar, nos anos 90, aquela coisa clássica, bonita, sabe, com aqueles textos pesados e aqueles dramas e olhares e armas. O enredo, presta atenção no enredo pra vocês entenderem o quanto esse filme é doido. É a história, não tô fazendo spoiler, tá, de uma advogada que tá cansada de defender gente rica e tal, tal, tal. Ela é contratada por um dos maiores chefões do cartel de drogas, um dos maiores assassinos e tudo do México, pra fazer com que ela tem que organizar todo o processo de transição, porque ele é uma mulher trans. E ela faz a intermediação de todo esse processo de transição, para que o grande chefão do cartel faça todas as cirurgias e tal, em todo o contexto que isso está inserido. Só que no meio das cenas, tem musical, tem umas fotografias e quando as 2 estão conversando, apaga a luz e de repente começa a dançar um tango é uma coisa surreal que você fica assim: "Não, o que que tá acontecendo aqui?", né, tem coisa muito doida acontecendo aqui nessa história. E aí ele tem uma coisa de cartel de drogas, a transição de gênero faz parte da trama, mas não é problematizada, porque é um processo realmente tranquilo e tal. Tem o drama jurídico, e aí tem a frustração, crime. É muito doido, assim, sabe. Os números musicais são bem diferentes, as atuações são muito fortes, né. Tem uma coisa que me incomoda, que é as cenas da Selena Gomez realmente são horríveis. Desculpa quem é fã dela, mas ela falando em espanhol, parece criança que tá sabe quando você tem uma criança interpretando num coisa assim: "Eu gostaria de falar", eu não falo espanhol, mas o espanhol dela parece uma coisa picotada, de alguém que não tem fluência, que já teve, mas que tem que traduzir pra falar, então ficou feio, ficou ruim, era melhor deixarem ela falando em inglês e tá. Você vê a diferença, quando ela interpreta em inglês, putz, ela dá um show. Quando ela vai falar em espanhol, fica trancada. A cara dela diz que ela tá falando trancada, entendeu? Ela tem cena tanto é que nas cenas que ela canta e dança são cenas lindíssimas, porque ela tá cantando e não tem aquela coisa de tô memorizando pra falar uma palavra. Não ficou legal, não ficou legal. Eu acho que esse filme a gente corre um grande risco de perder pra eles, mas eu não sei porque não é uma coisa clássica, não existe um gênero de drama comédia mexicana, clichê com musical, com drama, com fotografia. Eu fiquei pensando ao longo do filme assim: "Poxa, mas tá, se eles tirassem o musical, como é que seria?". Se eles tirassem as partes musicais, que eu acho que são as partes que mais me incomodam, ele seria um filme muito bonito, mas talvez não o suficiente pra chegar onde ele chegou. Então talvez ele tenha chegado porque ele faz gente, é arriscado, você vai ver. Tem horas que você fica assim: "Que caralho, que cena merda é essa? Que porra desse povinho dançando", um povo sem voz, às vezes, sabe. Mas uma história que também é muito doida, então tudo é possível. Então, eu acho que é um grande indicado para o nosso, tá bom? Para o Oscar. Pra janeiro agora eu quero assistir ainda Ruptura, na Apple, que vai lançar a segunda temporada do ano passado, algumas outras que surgiram, mas assim que aparecer eu mando aqui, tá bom? Você tem que curtir, compartilhar, comentar, mandar para os seus amigos, mandar mensagem, me marcar, e assim que surgir um novo assunto eu venho gravar mais episódios, tá bom? Beijos.